Dias quentes, abafados, próximos da marca histórica registrada na cidade de São Paulo de 37,8 graus na tarde de 17 de outubro do ano passado. O que fazer quando o calorão está fritando os miolos de quem está na rua? A onda de calor na metrópole é o tema do AL Debate. Os nossos convidados são Ricardo de Camargo, doutor em meteorologia pela USP, onde é professor no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas. Dr. Daniel Dziabas, membro das Sociedades Brasileiras de Dermatologia Clínica e Cirúrgica e de Medicina Estética. E o meteorologista César Soares, da Climatempo, apresentador da Climatempo News. Muito bem-vindos. Professor Ricardo, o porquê desse calorão, aliás, não fosse a falta de água nas torneiras, de energia elétrica, aqueles apagões seletivos depois de algumas tempestades, o que falar deste calor escaldante nesta ilha de calor que é a metrópole da cidade de São Paulo? Muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Jorge. Realmente a gente tem passado dias muito quentes. Esse verão, que tipicamente é a nossa estação chuvosa, tem sido, além de muito quente, muito seco. A gente está tendo uma combinação de fatores, além da própria ilha de calor que representa a nossa região metropolitana, que também deixa as nossas noites muito quentes, que todos têm reclamado. A gente tem alguns fatores aí locais e remotos que estão atrapalhando o nosso coreto por aqui. Doutor Daniel, muito bem-vindo. O que falar Obrigado. Também da sensação de calor, aliás, a gente vai falar sobre isso ao longo da conversa de hoje, mas os consultórios também já estão refletindo o desconforto que o calor tem causado. Há uma certa prevenção também com esse calorão todo? Sem dúvida. O consultório não só o consultório médico particular, que reflete, no caso, meu caso, dermatologicamente, né, com as doenças da pele, que Sim. Algumas delas podem piorar após a exposição solar intensa e o aumento de temperatura, mas também o pronto atendimento, né, os hospitais, idosos, gestantes, crianças sofrem muito com as altas temperaturas, então é um período de grande cautela e que nós temos que tomar alguns cuidados extras para manter uma boa qualidade de vida e uma boa saúde. Ainda vamos falar sobre esses cuidados. César, muito bem-vindo também. Muito trabalho para os meteorologistas. Aliás, o congraçamento aqui, o professor e o César, o aluno. Eu queria que você falasse, César, sobre este calorão na cidade de São Paulo. É atípico, né? Se pode falar, eu disse a temperatura máxima 37,8 graus. Os mais velhos acho que nunca viram tão quente a cidade, né? Pois é, viu, Jorge? As pessoas mais velhas realmente não viram esse calorão, porque até agora, né, essa temperatura é a máxima registrada do Instituto Nacional de Meteorologia lá no Mirante de Santana. Foi o recorde absoluto, já desde 1943, quando começaram as medições na região, mostrando que a gente está passando por uma condição realmente de temperaturas bastante elevadas, bloqueios atmosféricos sucessivos, e essa condição está se estendendo também durante o ano de 2015. Ou seja, trazendo também menos chuva para a região. Professor Ricardo, a gente vai até mostrar algumas imagens sobre os efeitos no globo, no planeta, e eu queria que o senhor me ajudasse a entender o porquê da falta de chuvas e, ao mesmo tempo, desse excesso de calor. Existe uma mudança tão gritante no clima e, de alguma maneira, tem chovido nos lugares errados. Aliás, a gente vai falar também sobre isso, sobre desmatamento. Há muita gente imaginando que parece que o mundo está louco, né? Vai acabar. Falta de água, falta de energia elétrica e esta chuva que cai em demasia nos lugares que antes não chovia tanto. O que é isso, professor? Essa questão de uma dependência da infraestrutura com relação à benevolência da natureza é danada, né? Sim. A gente tem uma matriz energética basicamente fundamentada em hidrogeração e a gente sofre muito com estiagens prolongadas e, obviamente, muito calor demanda muita energia. Se a gente não tem água nos reservatórios para gerar energia, nos mananciais, a coisa começa a complicar. O que a gente tem esse ano é uma condição bastante atípica para verão, que na verdade aconteceu também um pouco no verão do ano passado, que foi a ausência de formação da famosa zona de convergência do Atlântico Sul, que é um sistema atmosférico bastante comum na época de verão, que normalmente está associado com persistência de chuva. Então, no verão do ano passado, a gente teve pouquíssimos eventos de zona de convergência do Atlântico Sul.
E nesse verão também a gente está com uma dificuldade enorme de se estabelecer esse tipo de sistema que garante um pouco a chuva. A época é quente de qualquer maneira, mas quando a gente tem formação de precipitação, formação de nebulosidade, normalmente começa no período da tarde, sim, quando ocorrem as maiores temperaturas. Então, as nuvens acabam nos protegendo no final da tarde daquele excedente de iluminação e de calor no verão. Com essa falta de nuvens, a gente tem então um aumento de número de horas de brilho solar, a gente tem os aumentos das temperaturas e a demanda por água e energia, que é uma coisa impressionante na nossa metrópole. Agora, não é, Jorge? o país é continental, né, o Brasil, ou seja, chove no norte, no nordeste, às vezes não chove no sul, e agora tem chovido no sul. Podemos ver no mapa, inclusive, professor, como fica a formação de calor nesta área? Eu queria que o senhor ajudasse a traduzir o que é o vermelho e o que é o azul. Essa animaçãozinha é uma coletânea de informações de chuva a partir de medições pelos satélites. As áreas vermelhas são áreas com precipitação intensa, as áreas azuis são áreas com pouquíssima precipitação. O que a gente observa é uma marcha anual, né? As médias dos meses. Então agora agosto, setembro, outubro, dá para perceber que nos meses de verão, aquela faixinha vermelha que fica mais ou menos na metade do gráfico vai em direção aos países do hemisfério sul e no metade do ano ela vai em direção aos países do hemisfério norte. Nos meses de verão dá para perceber também uma faixa vermelha que se alonga desde a bacia amazônica até a parte do Atlântico, a gente está vendo aí agora. Sim. Essa é a famosa zona de convergência do Atlântico Sul. Então, existe um ritmo anual desses sistemas. Então, a época do ano em que a gente tem chuva nos diferentes estados e nas diferentes regiões, obviamente, é diferente. São diferentes sistemas que causam a chuva. E, na média, a gente tem o verão como estação chuvosa pela atuação da zona de convergência do Atlântico Sul, principalmente nos estados aqui do centro-oeste, do sudeste, muitas vezes pegando Paraná, sul da Bahia e também Tocantins e Goiás. Ainda sobre esse mapa, quando se fala nas chuvas e no norte do país, no caso da Amazônia, ali a gente vê claramente aquela formação vermelha em cima do mapa do Brasil, exatamente, da América do Sul. Exato. Ou seja, essa umidade deveria ser carreada para baixo, ou seja, chover no centro-sul, chover aqui em São Paulo. O que acontece no verão é uma combinação da umidade que vem do Oceano Atlântico com a umidade que vem da Bacia Amazônica aqui em direção ao sudeste. Sim. E é justamente esse percurso, esse caminho das parcelas mais úmidas que tem sido diferente nesses últimos meses. Sim. E isso dificulta muito a formação das chuvas. Sim, eu vou perguntar para o doutor Daniel sobre essa questão da insolação mesmo. Pelo que a gente vê aí, vem a chuva, diminui a temperatura, ajuda, né, diminui a luminosidade, mas esses dias quentes de verão são muito luminosos. Isso causa prejuízos à pele, causa danos, inclusive sérios em algumas pessoas, muito brancas, vamos dizer assim? Sim, sem dúvida. Durante o verão nós temos o aumento da irradiação do infravermelho, né, que gera o aumento da temperatura corpórea, então isso já causa certos prejuízos à saúde. E pode contribuir também não só para o aumento da temperatura, mas também para a fadiga muscular, cãibras e para a própria desidratação. Tá? Isso prejudica principalmente os idosos, aquelas pessoas que têm doenças crônicas, gestantes e as crianças que também são mais sensíveis. São mais suscetíveis, no caso das crianças, né? E há um horário também a se evitar essa insolação? Além do infravermelho, nós temos que lembrar também da irradiação dos raios ultravioletas, que no verão eles também se intensificam, principalmente o UVB, que é responsável pelo bronzeamento. Esse também vai ser importante em relação ele vai prejudicar a pele diretamente, né, o DNA das células e podendo provocar um melanoma, outros tipos de câncer de pele. Aliás, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. O país com mais de 200 milhões de habitantes, com muitos dias de sol por ano, estamos mais suscetíveis? Parece que está sendo perdida aquela capa protetora, ou seja, os casos têm aparecido mais ou as pessoas estão mais atentas, portanto mais diagnósticos, mais casos? Eu acho que é a soma dos dois fatores.
Hoje nós temos uma tecnologia mais bem desenvolvida na medicina, o que nos ajuda a fazer um diagnóstico mais precoce. Mas nós temos um tempo aí de vida acumulado, onde as pessoas passaram a juventude, a infância, sem o uso do protetor solar, do filtro solar. Essa nova geração, ela já é diferente. Hoje nós temos contatos com pacientes aí, tanto crianças e adolescentes, que os pais já ensinam, né, a passar o filtro solar, o protetor solar. No caso do melanoma, que é o câncer de pele que mais mata, é um dos tipos de câncer que mais mata, não só no Brasil como no mundo todo, ele, sim, sem dúvida, tem uma importante relação com a exposição ao raio ultravioleta, então ele é mais frequente nos países tropicais, que tem essa irradiação mais intensa, e ele tem muita relação com a exposição solar que acontece na infância, né? O sol da infância é determinante, ele causa certos danos no DNA da célula da pele, que mais para frente, depois de 20, 30, 40 anos, vão se manifestar como melanoma. As pessoas que lá no passado, doutor, deixa eu até explorar a sua expertise, no passado, quando não havia todas as cautelas, esses cuidados todos, as pessoas iam para a praia primeiro sem o protetor, e muitos até passavam Coca-Cola, cenoura, óleo de cozinha, fritavam debaixo de um sol inclemente. Isso tudo deixa um passivo que pode custar caro no futuro? Pode, sem dúvida. Além do grande risco de queimadura, que até hoje, né, existe para as pessoas que não são tão bem informadas, mas, como eu disse, esse acúmulo mesmo dos danos à pele, o DNA da célula ele vai acumulando pequenos erros, esses erros vão se somando ao longo da vida e até que chega uma hora que a célula então perde aquele controle de multiplicação e começa a se dividir de uma forma errada, e isso gera a formação de câncer de pele, tanto o tipo melanoma, que é muito lesivo, né, muito danoso, como também outros cânceres que são um pouco menos agressivos, basocelular, espinocelular, enfim, mas que também podem provocar um grande prejuízo à saúde do paciente. E qual é a prevalência desse tipo de câncer nos brasileiros? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre números. E mais, a nossa miscigenação já não ajuda, não favorece, ou seja, o aparecimento ou não desses cânceres? Olha, a miscigenação ajuda porque os pacientes que apresentam, nós na dermatologia chamamos de fototipo, né? Que são os pacientes, a gente classifica de 1 a 6. O paciente moreno ou negro, ele vai ser do fototipo 4 ao fototipo 6. Para você ter uma noção, o paciente que é negro, fototipo 6, ele tem uma proteção solar natural de em torno de 14. Então é como se ele já tivesse, né, uma proteção equivalente a um protetor solar fator 14. Então sim, o paciente negro ele tem uma incidência um pouco menor de melanoma e outros tipos de câncer de pele. Mas nem por isso eles devem prescindir também do filtro solar, não é, doutor? Eles têm que usar filtro solar também. Para fechar esse bloco, César, sobre esse calorão ainda na cidade de São Paulo, depois a gente vai falar de outras causas e mudanças no clima, mas sobre o desconforto, as pessoas quando ligam no Clima Tempo News ou procuram, de alguma maneira, informações sobre o clima, há essa coisa de, no verão já é esperado, pelo menos na cidade de São Paulo, muito calor e no final de tarde aquelas chuvas torrenciais? Olha, sim, da parte da população, sim. O que eu sinto hoje nas edições diárias do Clima Tempo News é uma preocupação nem tanto com as pancadas de chuva do final de tarde. É, na realidade, um agradecimento perante as pancadas de chuva, porque elas vêm, na realidade, para reduzir um pouco do calor, né? O que a gente tem hoje em São Paulo são temperaturas extremamente elevadas por conta aí de bloqueios atmosféricos sucessivos, muito sol, calor, temperaturas médias, máximas, para a gente ter uma ideia, até o momento, né? A gente está com 31,8 graus de temperatura máxima. A gente já está falando da possibilidade de janeiro de 2015 ser aí o mês mais quente das medições do Instituto Nacional de Meteorologia. Sim. Ou seja, estamos numa condição realmente muito quente em São Paulo. E as madrugadas também com temperaturas médias bastante elevadas. Estamos falando de temperaturas que muitas vezes ficam na casa dos 25, 26 graus, isso durante a madrugada, durante a noite, horário que o pessoal está dormindo. Então o pessoal já liga para a gente, já manda e-mails, manda também, interage pelas redes sociais com a gente, né, no Clima Tempo News, mandando perguntas, e aí quando volta a esfriar, e quando passa uma frente fria por São Paulo,
e as temperaturas caem, aí é um agradecimento. Pois é, eu tive recentemente na Climatempo e vi nos quadros o nível de acerto, ou seja, tem lá, está mais previsível, ou seja, chegar ao horário que vai cair a chuva ou a temperatura máxima do dia, nas capitais principalmente, eu digo Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio de Janeiro, aqui em São Paulo. Sim, com a melhoria dos computadores que a gente usa para inserir os modelos meteorológicos, tanto eu quanto o Ricardo de Camargo, que usamos bastante eles, os modelos meteorológicos eles melhoraram bastante nos últimos anos e o nível de acerto das previsões vem acompanhando aí essa evolução não só dos computadores, mas também da compreensão da atmosfera por meio dos cientistas. Então, todo esse conjunto acaba melhorando também, revertendo na previsão do tempo, né, que o pessoal tem acesso também, melhora muito aí a qualidade da previsão que é soltada, né, para a população. No próximo bloco, vamos falar mais de causas e consequências desta onda de calor. O AL Debate volta em instantes. Estamos de volta no AL Debate. O assunto de hoje é a onda de calor sobre a metrópole. Eu queria perguntar para o professor Ricardo de Camargo sobre o ano de 2014, que já é considerado o mais quente da série histórica. Tanto no Brasil como em muitos pontos medidos ao longo de todo o globo, Jorge, teve uma matéria recente que saiu divulgada pelo pessoal da NASA, que mostra que o 2014 foi o ano mais quente dos registros compilados até então. Esse gráfico mostra uma média global da temperatura, não é a temperatura em um determinado global. Uma vez que você tem os satélites, que você consegue medir vários pontos da superfície terrestre, sim, e as comparações com os períodos anteriores, então deflagram que essa questão do aquecimento é inequívoca. E aquilo que você falou no início do programa, dos eventos extremos, sim, já se falava no começo dos anos 90, final dos anos 80, depois do El Niño de 87, portanto 25 anos atrás ou mais, que num cenário de aquecimento, os eventos extremos iam ficar mais extremos, iam ficar mais malucos. E aquilo virou como se fosse chacota contra os cientistas que... os céticos diziam que o cara está chutando, eles não sabem se vai acontecer isso ou não. E eu acho que está provado, né? A gente tem que lembrar que a atmosfera é um ser vivo que recebe mais calor na região equatorial e esse calor tem que ser redistribuído por todo o globo, inclusive até os polos. Para isso é que existem os sistemas meteorológicos, as frentes frias, os furacões, os ciclones. E nesse contexto desse sistema armazenando mais energia, a probabilidade desses transientes ficarem cada vez mais doidões é muito maior. Então a gente está vivenciando algo que foi anunciado há quase 30 anos atrás pelos cientistas, que de uma certa maneira foram tão descreditados como aqueles que pregavam os males do cigarro nos anos 60 e 70. E agora a gente está tendo a prova, no meu ponto de vista, quase que inequívoca, de que existe alguma coisa em curso. Professor, o senhor falou em El Niño. Pode explicar para o nosso telespectador o que vem a ser esse fenômeno climático, El Niño, Laninha? A atmosfera se comporta de uma maneira bastante curiosa, de tal modo que perturbações que aconteçam no sistema lá na região do Pacífico, próximo à Austrália, junto com o Oceano Índico, afetem as condições de tempo e de clima aqui na América do Sul. O que acontece naquela região? Aquela região é caracterizada por águas superficiais do mar bastante aquecidas, que em situações normais ficam retidas nessa região, mas que em anos de El Niño se deslocam em direção ao Pacífico Equatorial, ao Pacífico Central, e Pacífico Leste, trazendo com essa água mais quente a região de formação de nuvens muito poderosas, nuvens com desenvolvimento vertical muito intenso. Mas esse ano isso não está acontecendo?
No ano passado teve um El Niño, a gente está com um El Niño relativamente fraco, que está se desmanchando, mas não se desmancha de uma vez, então a gente tem uma condição que não é exatamente aquela que a gente está acostumado a lidar. Inclusive, para as previsões de tempo, isso pode muitas vezes dificultar, a época do verão já é uma época difícil, Sim. Isso pode dificultar ainda um pouco mais. Os tais dos bloqueios ajudam a previsão, porque a gente tem a indicação de que os sistemas frontais, as frentes frias, não vão conseguir continuar progredindo do sul, da Argentina, em direção Sim. aqui ao sudeste. Sim. Isso ajuda, mas outras coisas atrapalham. Então, o que a gente tem no El Niño é essa configuração das águas quentes que se deslocam, trazendo com elas a formação das nuvens mais profundas, e isso afeta a chuva não somente naquela região, mas também em várias regiões no globo. Queria que o senhor falasse, inclusive, a sua formação, oceanografia física, é isso, professor? Eu sou físico de formação, eu fiz meu mestrado em oceanografia e o doutorado em meteorologia. Quanto mais eu sei que eu não sei. E esses assuntos são bastante difíceis, a dinâmica desse sistema oceano-atmosfera é muito complexa, muito cheia. E por isso que o clima também é tão desigual aqui no Brasil, um país que tem um continente, como eu já disse, e com 7 mil quilômetros aí de litoral. A gente tem extensões continentais extremamente vastas no ponto de vista das latitudes, né? A gente tem Brasil até no hemisfério norte, né? Pois é. Isso faz com que a gente tenha diferenças muito grandes, e a América do Sul é caracterizada pela presença da Cordilheira dos Andes também, que faz um papel fundamental na evolução e nas massas de ar que dominam essas regiões. Então, Sim. esse assunto todo é bastante complicado, a gente tenta trazer uma figurinha ou outra aí para ilustrar, mas nem sempre é tão rápido e fácil. César, não é tão complicado assim para o meteorologista. Aliás, eu queria que você falasse um pouco deste choque de massas frias que vem do sul e as quentes, o papel da Amazônia também. Aliás, eu vou falar com mais extensão sobre o papel da Amazônia e do desmatamento. Muita gente fala que essa mudança no clima tem a ver com desmatamento, mas eu queria ouvir a sua opinião sobre isso também, essa formação, como romper o tal do bloqueio que acaba impedindo que as chuvas cheguem e caiam no devido lugar, César. Olha, eu penso no bloqueio atmosférico, até eu explico para o pessoal do Clima Tempo News, acho que o pessoal que já assiste já está habituado com essa explicação. Pensar no bloqueio atmosférico como uma pedra no caminho da frente fria. Sim. Então, ela bloqueia mesmo, ela não deixa. Da mesma forma que uma pedra age aí num lago, quando você joga uma pedra grande no lago, você vê aquele desvio de água, é a mesma forma que a gente tem com os bloqueios proporcionados por sistemas de alta pressão atmosférica. O caso, por exemplo, da alta subtropical do Atlântico Sul, que muitas pessoas tentam vilanizar, até mesmo usuários da página da Climatempo, falam, o sistema que não causa chuva no sudeste, o sistema que traz a subsidência, o sistema que não deixa as frentes frias chegarem aqui, que causa esse calorão todo. Bom, então, essa é a alta subtropical do Atlântico Sul. Os bloqueios atmosféricos, eles andam acontecendo mesmo, como o próprio professor Ricardo disse, fora do período, como de que eles costumam acontecer de certa forma. O nosso verão, ele é climatologicamente falando chuvoso em áreas aí do sudeste, né? A gente tem o transporte das frentes frias, só que para o rompimento do bloqueio atmosférico a gente precisa de um sistema muito forte, de um ciclone extratropical muito forte. E muitas vezes a gente não consegue ter esse tipo de formação para afastar esses sistemas de alta pressão atmosférica. E aí acaba tendo cada vez mais calor, cada vez menos chuva, essa condição que a gente anda passando aí pelo sudeste do Brasil, isso de maneira geral, não é só São Paulo. Rio de Janeiro também, a gente teve a chuva voltando para o Rio de Janeiro somente aí na segunda quinzena do mês de janeiro de 2015. Sim. Ou seja, muito calor aí para o pessoal. Rio de Janeiro batendo 40 graus praticamente todo dia, a sensação térmica ainda mais elevada, né, na Aliás, região. eu queria que você, César, explicasse um pouco dessa diferença da temperatura do ar e da sensação térmica, porque o meteorologista, vai dar 30 graus, 32 graus, e as pessoas estão na rua fritando. Olha o termômetro de rua com 38, 40 graus, e aí? É legal, Jorge, que eu até vou explicar essa história do termômetro de rua, que muitas pessoas também me perguntam isso no Climatempo News. Essa história do termômetro de rua, quando a gente faz uma medição meteorológica, a gente tem que seguir aí a
as regras da Organização Mundial de Meteorologia. Então, a estação meteorológica está num abrigo, o termômetro está num abrigo, tem toda uma especificação que ela tem que seguir. Você tem que deixar a estação lá num local isolado, mais isolado que você puder, aí de fatores externos, né? Então, por isso, muitas vezes, os termômetros oficiais registram temperaturas menores do que o termômetro que está lá no meio da Avenida Paulista, no cimentado, com um monte de prédio, refletindo mais sol em cima daquele termômetro, então as temperaturas estão mais altas. É a mesma coisa a gente pensar aí dentro da nossa casa mesmo. A área que a gente recebe mais sol, geralmente é mais quente, né? A sala, por exemplo, da sua casa que recebe mais sol, é mais quente. Você vai para dentro do seu quarto que não recebe tanto sol ao longo do dia, está mais frio. Então é a mesma coisa que a gente tem aí com a cidade de São Paulo, tá? E também com as medições oficiais. As medições oficiais têm que seguir aí o padrão da Organização Mundial de Meteorologia. Com relação à sensação de calor, a sensação térmica, muitas vezes outros fatores também influenciam na sensação de calor. Quando nós temos aí mais umidade na atmosfera, pouco vento, você tem a sensação térmica aumentando. É a mesma sensação que de você estar numa sauna. Você sente muito mais calor. A pessoa fica transpirando. Isso, a pessoa fica transpirando e aquela transpiração não vai embora. Por quê? Porque está muito úmido. Então você não tem como aquela transpiração não vai embora. Acho que até Aliás, ele já vai entrar na conversa agora, doutor Daniel. Então, e essa sensação de calor que as pessoas têm é extremamente desconfortável, mas vem também por outros fatores da meteorologia, além do predomínio do sol. Doutor Daniel, sobre o quadro desenhado aqui pelos meteorologistas, sobre a sensação térmica, a quantidade de luz também e os cuidados. Vamos falar para o cidadão que está aí, que trabalha na rua. Muitas vezes a gente fala do engravatado, do desconforto, mas esse está no carro com ar-condicionado, no escritório ou no banco com ar-condicionado, e esse que está diretamente na rua trabalhando e precisa trabalhar, vai ficar debaixo do sol por muitas horas. O primeiro cuidado, né, o básico realmente é se proteger do sol com a utilização de um filtro solar adequado, uma proteção solar adequada. Nós recomendamos, no mínimo, uma proteção no fator 30. No mínimo 30? No mínimo 30. Isso vai te proteger por algumas horas, isso é importante destacar. Então, a estabilidade do protetor solar é mais ou menos por 2 a 3 horas. Então, depois desse período, ele já não é tão estável e ele não garante aquela proteção que vem escrito na embalagem, que ele é testado no laboratório quando ele é vendido. Sim. Então, é por isso que nós, dermatologistas, recomendamos que ele não só seja aplicado pela manhã, uns 15 minutos antes de sair para o trabalho, mas que ele seja reaplicado ao longo do dia, num intervalo aproximado de 3 em 3 horas. É claro que as pessoas que não ficam diretamente no sol, não trabalham diretamente no sol, ficam expostos apenas à luz visível, que é a luz branca, a luz amarela de um ambiente fechado, essas podem então dar um espaçamento um pouco maior, mais confortável, de até 4, 5 horas. Eu sempre recomendo também, por exemplo, reaplicar uns 30 minutos ou 20 minutos antes de sair para o almoço, porque geralmente é um horário então que a pessoa que trabalha no escritório vai se expor novamente ao sol. Agora, sem dúvida, pessoas que trabalham na rua, né, que têm uma exposição direta, ou mesmo as pessoas que estão nas férias, que vão para a piscina, para a praia, elas devem reaplicar de 3 em 3 horas. E tomar muito cuidado com duas coisas. Quem faz prática de atividade física, tem o suor, que vai fazer com que o filtro solar também, né, não tenha a mesma absorção e que diminui não dure a eficácia tanto. O suor? Diminui Sim, a eficácia do filtro solar? O filtro solar ele tem vários veículos, né? Ele pode ser em creme, ele pode ser em gel. Então, por exemplo, nós temos hoje no mercado alguns filtros solares que têm uma absorção melhor e que eles têm uma base mais oleosa, então eles aderem mais à pele e eles são mais indicados para os pacientes, para as pessoas que fazem atividade física. Sim. Geralmente os filtros solares infantis eles têm isso, porque as crianças ficam na praia, na piscina, correndo, brincando para lá e para cá, então eles geralmente vêm com esse veículo um pouquinho mais oleoso também para aderir mais à pele. Sim. Doutor Daniel, doenças de pele com tanto de luz, de tanta exposição solar e ao mesmo tempo tanta umidade. A gente está falando das pessoas nas piscinas, também com a água do mar, ou seja, muito calor e muita umidade. O que isso suscita? Olha,
O aumento da temperatura, né, e o calor e a umidade, eles vão precipitar também algumas doenças dermatológicas muito comuns nessa época do ano. Desde infecções por fungos, né, que nós conhecemos popularmente como micoses, micose do esportista, né, entre os dedos, a chamada frieira. Também a micose que pode acontecer na virilha, né, nas partes íntimas, porque usa sunga, biquíni, Sim. Fica muito tempo roupa com essa molhada. parte. Exato, mantém muito tempo aquela região que já é uma dobra, né, que já tem uma temperatura mais alta, muito tempo úmida, os fungos se aproveitam e se multiplicam e podem dar esse tipo de micose. Outra micose muito importante nessa época, muito frequente, é o conhecido popularmente como pano branco, que é também chamado de micose da praia, que são aquelas manchas brancas meio descamativas que frequentemente aparecem no centro do peito, nas costas, algumas Isso pessoas têm no pescoço. Isso pode passar de pessoa para pessoa? Na verdade, esse fungo ele já existe na nossa pele. Né? A maioria das pessoas já tem esse fungo, só que ele não se manifesta. Sim. Depois da exposição solar, existe uma baixa da imunidade da nossa pele. Nós temos mecanismos de defesa na nossa pele que são inatos. Depois que a gente se expõe muito tempo ao sol, esse mecanismo baixa, a gente baixa a imunidade. E daí esse fungo se aproveita e se multiplica. Além disso, ele também tem a facilidade de se multiplicar pelo calor e pelo suor. Sim. Então, tudo isso se soma e faz com que exista essa manifestação. E como todo fungo, existe sim a transmissão de humano para humano. Sim. Então, pode ser transmitido se compartilhar toalha, sim, se não usar uma proteção na esteira da praia, na cadeira de praia, compartilhar roupa de academia, tudo isso. E o uso de tecido também sintético favorece, porque ele não absorve o suor, né? Então, antes de fechar o bloco, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o suor. É muito comum ver as pessoas na rua desconfortáveis com o calor e muito com a roupa molhada, literalmente. Muitas vezes essa roupa não é de algodão, não absorve, ou seja, como fica a questão do suor nesses dias com toda essa exposição solar. Estou aproveitando agora o doutor... O suor ele é um mecanismo de proteção do nosso organismo, né? Na verdade, o suor ele ajuda, faz parte do nosso sistema de controle da temperatura. Então, ele faz com que a gente mantenha a temperatura interna normal do corpo e é um mecanismo de defesa. No entanto, ele traz duas consequências importantes. A primeira é que ele pode precipitar uma desidratação. Então, essa época do ano, a gente tem uma perda para a atmosfera de uma quantidade maior de água, então, consequentemente, nós temos que ingerir uma quantidade maior de água do que no inverno. Hidratação era um assunto que eu ia levar no próximo bloco. A gente Podemos volta a falar depois. Exatamente. Sim. E lembrando que o suor também, principalmente em crianças, a famosa brotoeja, né, que sim, nós conhecemos na dermatologia como miliária, na verdade as crianças elas têm glândulas sudoríparas, que são as glândulas que expulsam o suor para a pele, elas não são tão bem desenvolvidas. Então nessa época do ano, as mães elas têm a tendência de achar que a criança sempre sente mais frio que o adulto. Então elas, por um pouco de excesso de cautela e zelo, elas tendem a cobrir a criança e colocar mais roupa na criança. Consequentemente, elas podem então aparecer pequenas bolinhas vermelhas, inflamadas e que coçam, que no popular eles conhecem aí como brotoeja, que na verdade é justamente o acúmulo de suor que a glândula não consegue eliminar para fora da pele. A recomendação, então, tanto para crianças, idosos e qualquer faixa etária é usar roupas leves, roupas claras, né? E da mesma forma que a mãe sente calor, a criança também está sentindo o mesmo calor. Então ela usa roupa leve, a criança também deve usar roupa leve. Perfeitamente. No próximo bloco vamos falar mais da onda de calor que assola a região metropolitana de São Paulo, o estado, o país e, por que não dizer, o mundo. Voltamos em instantes. E estamos de volta no Assembleia Debate, hoje falando sobre a onda de calor, sobre a metrópole, e conversávamos no intervalo, não é, professor Ricardo, sobre um mapa do mundo, e parece que fica muito claro, pelo menos para os meteorologistas, que houve uma mudança 2013, 2014, 2015, é isso? É, mais ou menos isso, Jorge. Eu trouxe umas imagens de satélite, porque uma figura fala mais do que 1000 palavras, né, e fica na imagem, na memória das pessoas. Umas imagens comparativas do que foi o verão do ano de 2013, que foi um ano relativamente normal, e essa imagem é do ano de 2013. Então a gente pode perceber que no Brasil Central, em direção ao Oceano Atlântico, tem uma porção de nuvens organizadas formando
não é uma banda contínua de nebulosidade, mas é uma região densamente povoada por nuvens em todo o Brasil central, o sudeste do Brasil, inclusive com uma faixa ali em cima do Oceano Atlântico. A parte mais escura, professor? A parte mais escura é o sul do Brasil e o norte da Argentina. O sul do Brasil e o norte da Argentina. É importante falar que essa imagem é uma imagem do canal do infravermelho, então quanto mais branco, significa mais frio. Sim. E quanto mais escuro, significa mais quente. Sim. Então o que a gente está vendo aí é uma quantidade grande de nuvens em todo o continente, em todo o Brasil, digamos assim, na parte mais em norte, cima da Amazônia. Na parte norte da América do Sul, exatamente. Sim. E na parte sul da América do Sul, com exceção lá do extremo sul, a gente está vendo praticamente uma ausência de nuvens. Sim. E uma região bastante preta. Né? Então, essa é uma foto do satélite. Isso é uma imagem de um satélite geoestacionário de um dia de fevereiro, se não me engano, do verão de 2013, tá? Vamos depois de 2014, o que muda, professor? No ano de 2014, a gente percebe que essa não é de 2014, vai para a próxima imagem, que eu acho que vai ficar mais clara. 2013. Essa, olha a diferença que a gente vê para essa imagem. Você está vendo como aquela região que estava mais escura na imagem anterior, lá na Argentina, está com mais nebulosidade. A nebulosidade em cima da Amazônia ela está um pouco mais restrita, a gente tem menos em cima do centro-oeste, do sudeste, e também aquela banda de nebulosidade que sai da América do Sul, do norte da América do Sul em direção à África, ela também está mais deslocada para norte. Para norte. Exatamente. Para cima do Equador. Exatamente. Então, esse ano a gente tem essa banda que a gente acabou de falar, que é a zona de convergência intertropical, deslocada para norte, a tal da zona de convergência do Atlântico Sul, que aparecia nas outras imagens como aquela banda persistente de nuvens em cima do Brasil Central, em cima do Sudeste, ela não aparece aí. E o que a gente está vendo é nebulosidade em cima do sul do Brasil e em cima da Argentina, aonde a gente está tendo muita chuva nesses últimos meses. Tem mais um mapa, professor? Tem mais uma foto mais recente? Não, essa daqui é de janeiro de 2015, essa é a última, e o que eu queria justamente era mostrar essa diferença entre essa e as anteriores, que são do verão de 2013, para que a gente conseguisse mostrar, né, com um apelo visual, qual é a falta do sistema precipitante, a falta do sistema que produz chuva aqui para a gente nesse verão. E qual seria a causa desse movimento? Ele não acontecia antes, aconteceu nesses últimos anos. Então, de 2010 para cá, mudou muita coisa em termos de clima? Na verdade, a gente não consegue falar num período tão curto, sabe, Jorge? A gente tem variações de um ano para outro que muitas vezes não estão completamente encaixadas numa variação de mais longo tempo. E o que a gente está tendo esse ano, na verdade, é uma situação atmosférica que desfavorece muito a manutenção da zona de convergência do Atlântico Sul, que tem a ver com as frentes frias, que o César nos falou agora há pouquinho, que estão bloqueadas. Então, o que aconteceu? No ano passado e nesse ano, no verão, as frentes frias elas não vêm aqui para esfriar o tempo, elas vêm para organizar a chuva. E no ano passado a gente não teve, e esse ano a gente também ainda não teve muito. Se isso for um aperitivo de mudança climática, o que virá no a futuro, gente professor, está perdido, ferrado e mal pago. E se essa falta de chuva, essa falta de nebulosidade, esse excesso de brilho solar e essas altas temperaturas não servirem como aperitivo para quem não acredita em mudanças climáticas, eu não estou querendo usar uma onda de calor como um... Sim. Mas a gente está vendo que isso tem sido cada vez mais comum. Então esse é o ponto. César, você também olhou com olhos de fascinação aquela foto. Por quê? Me conta aí. É porque a gente vê mesmo, é uma coisa que nós, que trabalhamos com meteorologia diariamente, tanto eu como o professor Ricardo, quanto o pessoal da Climatempo, a gente já vê essas imagens de satélite como algo cotidiano. Sim. Da mesma forma que o pessoal acorda de manhã, toma um café, a gente olha para a imagem de satélite meteorológico para saber se vai chover, em quais áreas do Brasil vai chover. E essas imagens do satélite, elas mostram muito para a gente a ausência de um sistema muito importante para a manutenção de chuva, como o próprio professor Ricardo ressaltou. A zona de convergência do Atlântico Sul é um sistema extremamente importante para a manutenção de chuva no sudeste do Brasil. E ela não está acontecendo com frequência
nesses últimos 2 anos. César, isso tem a ver com o desmatamento da Amazônia? A gente já vai chegar já no final da nossa conversa aqui, falando das agressões ao meio ambiente. Muito se fala, comenta-se nas redes sociais o fator Amazônia, ou seja, os rios voadores, aquela umidade que se forma sobre a floresta amazônica e desce e projeta chuvas aqui no Centro-Sul. Olha, com toda essa história de influência da Amazônia, tem diversos estudos mostrando que sim, a Amazônia influencia sim nesse transporte aí de umidade também para áreas do sudeste do Brasil, mas também muitos estudos mostram que você tem aí um transporte de umidade para a região da Amazônia também. Sim. Como é o caso também da zona de convergência intertropical, que é um sistema que acaba trazendo também bandas de nebulosidade, nuvens muito carregadas para esta região das faixas equatoriais, transportando aí. Então, na realidade, é um conjunto. É saber se o desmatamento da Amazônia está realmente afetando diretamente o clima, aí vem o estudo climatológico de diversos anos. Você tem que pegar um período realmente de 20 anos, período climatológico, e fazer esse estudo. Eu, sinceramente, não tenho esse estudo. Eu não fiz esse estudo para falar com propriedade sobre a atuação do desmatamento da Amazônia e como ela está influenciando diretamente na precipitação no regime de chuvas no regime aqui. De chuva no Sudeste. Professor, a gente pode falar também sobre isso, inclusive no microclima da cidade de São Paulo. O professor está lá no IAG, Parque do Estado, cercado de verde por todos os lados, tem um clima mais ameno, mas e o centro da cidade? Avenida Paulista, com seus prédios, com seus carros. Imagine, 30 graus na calçada, 50 graus no teto do carro e 100 graus na boca do escapamento, professor. A diferença nos vários pontos da cidade, pela questão do sombreamento em função da vegetação, é muito grande, né? Realmente o Parque do Estado, comparado com o Mirante de Santana, na Zona Norte, é uma diferença muito grande na área vegetada dos entornos. Sim. E isso explica os maiores valores de temperatura que são observados lá no Mirante, né? Realmente, o que a gente observa de diferenças na cidade, inclusive nas chuvas, né? A gente tem visto chuvas esses últimos dias aí que ou castigam a Zona Sul e a Zona Oeste e não cai nada na Zona Norte e Zona Leste. Sim. Uma coisa que eu acho que é importante, que eu acho que é até intuitivo, acho que as pessoas conseguem imaginar. Se a gente pensa numa região extremamente cimentada, impermeabilizada, com uma região no entorno menos impermeabilizada, um pouco mais vegetada, é de se imaginar que durante o dia esta região impermeabilizada vai aquecer muito mais. Mais rapidamente até. E mais rapidamente. Isso está provado ao longo dos tempos, ao longo dos últimos estudos, das últimas 3, 4 décadas, com dados de radar meteorológico, que a chuva tem se concentrado em cima da selva de pedra. Sim. E saído dos mananciais. Por quê? Porque o maior aquecimento acaba sendo no lugar onde impermeabiliza. E acaba sendo uma ironia que toda essa chuva que cai na região metropolitana se mistura com esgoto, com sujeira, e a gente não consegue jogar para o manancial. Da cidade é então acaba sendo... Exatamente. Então tem uma questão de infraestrutura, tem uma questão de longo prazo, tem uma questão de curto prazo, tem uma série de efeitos que infelizmente estão nos deixando numa condição extremamente precária. Mas esse efeito da selva de pedra, como a gente costuma dizer, também é inequívoco. E devastador. Vamos pensar numa rodada de considerações finais. Doutor Daniel, essa mudança de temperatura também, esse gradiente, né, 3, 4 graus de diferença, isso também pode provocar malefícios à saúde, e suas considerações finais? Sim, eu acho que esse aumento de temperatura, ele pode... Nós temos um mecanismo de defesa do nosso organismo que faz com que o metabolismo baixe, né? Então isso acaba prejudicando, podendo gerar fadiga muscular, sensação de cansaço... sonolência no trabalho, riscos de acidentes... A baixa pressão também arterial. Sim. Então pode dar essa sensação de mal-estar. No caso das crianças e idosos, existe uma chance maior também de causar a desidratação, porque perde mais água para o ambiente. Então, é uma série de riscos, né? E também de um maior número de doenças, como eu falei, infecções por fungos e também outros tipos de doenças de pele e a exposição solar. Então, assim, como resumo, eu acho que essa época do ano é uma época em que a gente tem que ficar muito atento à proteção solar, intensificar a aplicação do filtro solar, que deve ser feito ao longo de todo o ano, mas nessa época tem que ser realmente com uma intensidade maior.
A hidratação, que deve ser feita em abundância, justamente para a gente não ter essa perda de rendimento e essa sensação de mal-estar. Alimentação mais leve, como eu disse, porque mais o metabolismo está mais, sem dúvida, balanceada, e também com alimentos mais leves, com uma digestão mais rápida, né? Porque isso ajuda nosso metabolismo, que também já está um pouco mais lento. Evitar a prática de atividade física naquele período de exposição solar mais intenso e com altas temperaturas, porque isso também prejudica o rendimento, e aí você acha que está fazendo um benefício para o seu organismo e, na verdade, você está prejudicando, você está expondo ele a uma situação de risco. Né? Então, assim, a atividade física é bom, é importante, ninguém vai deixar de fazer durante o verão e essas altas temperaturas, mas nós temos períodos, horários certos, assim como a exposição solar é importante para a produção de vitamina D, para fortalecer os ossos, mas ela deve ser feita também nos horários onde a irradiação dos raios ultravioletas não é tão importante, não é tão intensa. Então, é claro, a utilização de roupas leves, roupas claras, muita atenção também aos esportistas. Hoje nós temos a possibilidade de uso até de roupas com proteção solar. As pessoas já sabem como comprar o protetor solar, tem fácil acesso em supermercado, em farmácia. Então, assim, tomar os devidos cuidados, ter acesso à informação e ficar muito atento, repetindo, às crianças e aos idosos, porque nem sempre eles conseguem comunicar esse mal-estar, então a gente tem que ficar mais atento, porque eles são um pouco mais sensíveis. Muito obrigado, doutor. César, o que faltou dizer, aliás, longe dos catastrofismos, mas eu queria uma boa notícia, inclusive, para o nosso telespectador em termos de clima e temperatura. Olha, com relação à temperatura e também até um pouco da chuva, o pessoal que está um pouquinho desesperado com a ausência dela, nas próximas semanas a gente deve ter aí mais chuva por conta do rompimento do bloqueio atmosférico. Então as frentes frias vão passar aí com uma maior facilidade para o sudeste do Brasil, vão canalizar toda aquela umidade que está lá na Amazônia, vai passar pelo centro-oeste, vai chegar no sudeste do Brasil, e a gente deve ter aí mais pancadas de chuva, uma chuva um pouquinho mais frequente aí ao longo dos próximos dias. Ok, César, muito obrigado. Professor, para fechar esse AL Debate, em termos de clima, em termos de futuro, lembremos aí, o país já está economicamente deprimido, todas essas mudanças climáticas podem trazer mais, digamos, dias difíceis e de aflição para nós brasileiros, professor? Também vou pedir para o senhor uma boa notícia. Olha, se a gente não for muito sincero, né? Se a gente for, assim, pelo menos pé no chão... Realista, Jorge. Sim. É bom a gente ficar de olho nesse 2015, provavelmente no 2016. Se a gente estiver falando aqui de Sudeste, de região metropolitana de São Paulo, eu arriscaria dizer que tampouco em 2016 o sistema Cantareira vai estar na sua capacidade novamente. A gente precisaria ter um verão, um final de verão agora muito chuvoso, um inverno e uma primavera e um verão de 2015 e 2016 assim, para lá de chuvoso. Mas em 2010, professor, não havia tanta chuva que tiveram que verter a água do Cantareira, inundou Atibaia. Quer dizer, o que aconteceu de 4, 5 anos para cá? O que aconteceu, na verdade, é essa alternância entre anos diferentes que a gente estava falando agora há pouco, que pode ter a ver com El Niño, que pode ter a ver com outros fatores, a mudança nessas regiões. Eu acho que, infelizmente, a gente não tem uma expectativa de recuperação nesse verão. Eu duvido que a gente alcance 20% do sistema Cantareira até o final do verão, infelizmente. É capaz que esse seja o pior outono e inverno que a gente enfrente aqui na cidade, e a gente tem que torcer para que não haja a persistência dessas condições e que a gente tenha outono e inverno chuvosos, com sistemas frontais, com chuva, para que a gente possa alcançar pelo menos algo parecido com aquela situação que era 2009 e 2010, quando a gente teve muita água no sistema. Professor, muito obrigado por seus esclarecimentos. Volte mais vezes. César, também muito obrigado. Doutor Daniel, muito obrigado. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo AL Debate. Eu espero você.